Você está perplexo sobre o que está acontecendo em Israel ou no Oriente Médio? Não é um problema que vai desaparecer. Talvez você sente que isso não vai ser importante se você mora nas Américas ou Europa ou qualquer outro lugar. Na realidade, é uma questão que todos os crentes precisam compreender. Por isso, afeta todas as nossas vidas. Talvez você tenha fortes sentimentos sobre o lançamento de mísseis de Gaza e a resposta militar de Israel. E forte simpatia por aqueles que estão sofrendo em ambos os lados da divisão entre judeus e palestinos. É realmente trágico quando as pessoas sofrem desnecessariamente. Mas precisamos ir mais fundo para ver não apenas o que está acontecendo, mas por que isso está acontecendo. Talvez você já decidiu sobre esse assunto por meio de pesquisa meticulosa ou por manter um ouvido atento ao que as fontes de notícias, a mídia está dizendo. Eu pediria a você que não viesse à mesa com preconceitos definidos, mas com mente aberta. Como diz o livro de Provérbios, o primeiro a apresentar um caso parece certo, até outro vem e questiona. Estou ansiado para dar uma visão profética sobre o que tem acontecido em Israel desde seu início. Para entender o que está acontecendo, você precisa ter uma compreensão de o que aconteceu no passado. Então, você verá como as profecias bíblicas vão ser cumpridas na Terra Santa. Importante para falar, se estiver do lado certo nessa questão, será bom para você. Aleluia! No relato bíblico, somos apresentados pela primeira vez à terra que agora está chamada Israel, na história de Abrão, que é chamado para sair da casa de seu pai, em Ur dos Caldeus, para uma terra que ele não conhece. Está escrito em Hebreus 11:8. Desde o início, o Senhor mostra claramente que essa terra é uma terra que foi escolhida para ser usada para seus propósitos divinos. Na verdade, é aqui que o mover de Deus é centrado por milênios. Você pode ver aqui o país de Israel, muito pequeno, nesse mundo tão grande. E correndo de norte a sul do país, é uma linha de montanhas cujo ponto mais alto é a Monte Moriá, o lugar para o qual Abraão viajou para sacrificar seu filho a Deus, e aonde o anjo do Senhor segurou sua mão e providenciou um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac, dando à humanidade um primeiro vislumbre da vinda do Filho de Deus, como um cordeiro sacrificado em nosso lugar. E Deus escolheu essa família para ser usado de cuidar o Messias no futuro. E, portanto, Ele determinou que eles deveriam ter sua própria terra. O nome de Israel significa príncipe com Deus. Esse nome foi dado para a primeira vez a Jacó, enquanto ele lutava com o anjo e prevaleceu. Portanto, aqui todos os patriarcas se moravam, até que o mover de Deus mudou para Egito, aqui para baixo. Aleluia. E mudou para lá quando a venda de José, o filho de Jacó, e depois sua promoção para o corte de Faraó, se você lembra da história, quando ele foi promovido de ser prisioneiro para ser primeiro-ministro num dia só. E foi aqui, lá no Egito, que Moisés foi instruído a liderar os israelitas cativos após de 400 anos de escravidão no Egito.
E Moisés liderou eles para voltar para a terra de promessa. E quando José, que era o discípulo e o mão direita de Moisés, assumiu a liderança, ele cruzou o Rio Jordão no leste e destruiu a cidade cananeia de Jericó, dando ao povo acesso à terra de leite e mel, Israel. Aqui, os 12 tribos se estabeleceram, empurrando por trás o povo local que adoravam deuses falsos, ídolos pagos, que sacrificaram crianças para seus próprios deuses. E Israel herdou a terra que eles foi prometidos pelo próprio Deus. Aleluia! Foi Davi, o valente rei de Israel, que finalmente limpou a terra, garantiu as fronteiras de Israel de intruso estrangeiro e estabeleceu Jerusalém como sua capital, trazendo a Arca da Aliança para a cidade com o desejo de construir uma casa para a presença do Senhor. Seu filho Salomão recebeu essa tarefa por Deus e o templo mais glorioso que o mundo já viu foi construído para o louvar e honra de Deus, é o Deus de Israel. A bênção de Deus estava sobre aquela terra. Ela prosperou. E sobre a liderança sábia de Salomão, tornou-se o reino mais rico de dias antigos, com mestre e servo desfrutando da abundância produção da terra. Esses realmente foram os dias de glória de Israel. No entanto, assim como o Senhor havia prometido bênçãos sobre seu povo para sua obediência, Ele também os avertiu sobre as maldições por desobediência. E o povo parou de adorar o Deus verdadeiro e de oferecer sacrifícios para encobrir seus pecados. Em vez disso, os filhos de Israel se prostituem com os deuses cananitas, como o Baal, o deus de fertilidade e prostituição. Então, Deus removeu sua mão de bênção e permitiu que os inimigos de Israel os punissem. Apesar das advertências de muitos juízes e profetas que se levantaram durante os séculos subsequentes, Israel, em termos gerais, deixou de servir a Deus e assim sofreu terrivelmente como consequência. O reino foi dividido em duas partes nos dias de Jeroboão, filho insensato de Salomão. O reino da norte de Israel foi levado para o cativeiro pelos assírios em 740 anos antes de Cristo. E o reino do sul, Judá, foi conquistado e levado para o cativeiro pelos babilônicos em 598 anos antes de Cristo. E que no processo esse povo destruiu o templo de Salomão e deixou a cidade em ruínas. Por 7 longos anos, o povo se sentou no rio do Babilônia e chorava enquanto lembrava de Sião, como o salmista disse em Salmo 137. No entanto, o Senhor ouviu seus gemidos, e libertou eles mais uma vez, e eles voltaram para sua terra, onde, sobre a orientação de Neemias, o pérola de Israel, Jerusalém, cujas paredes, os muros foram destruídos e os portos tinham sido queimados, Jerusalém foi reconstruído a seu esplendor antigo. No entanto, apesar de uma formalidade religiosa, o povo israelita voltou a adorar a Deus apenas com suas lábias e não com os corações. E eles desviaram do Senhor novamente. Este foi um período escuro para Israel, pois não havia profeta em Israel, nem a palavra do Senhor. Não porque o Senhor não desejasse falar,
mas porque as pessoas se tornaram entorpecidos de ouvir. Conquistado e destruído rapidamente por exércitos estrangeiros, incluindo os persas, os gregos. E quando Jesus, o Filho de Deus, nasceu, o país estava firmemente sob o controle dos romanos. O tempo não me permite contar todas as obras maravilhosas que foram feitas aqui durante 33 anos de vida de Cristo. Basta dizer que seu foco estava em primeiro e principalmente sobre as ovelhas perdidas de Israel. Ele foi criado na bela região da norte, chamada Galileia, e aqui nas colinas em cima da Cafarnaum, a cidade, ele ensinou a grande tratado do reino de Deus, que conhecemos como os bem-aventurados. Novamente, foi aqui no lago de Genesaré que ele caminhou sobre as águas e ensinou seus discípulos a serem pescadores de homens. Para Jerusalém, ele iria para celebrar as festas de Israel, culminando com sua Páscoa final, no qual ele mesmo deu a sua própria vida como um cordeiro sacrificial pelos pecados do mundo. Da mesma forma, no mesmo lugar onde Abraão ofereceu Isaque 2000 anos antes. No entanto, Cristo, a pedra angular do reino de Deus e de toda verdadeira civilização, foi rejeitado pelas autoridades religiosas e políticas da época. Foi com lágrimas que Jesus lamentou sobre Jerusalém, como o desejo de um mãe de proteger seus filhos e um galinha deseja reunir os seus pintinhos. Jesus sabia da vinda destruição e profetizou que este segundo templo seria destruído sem uma pedra permanecendo em cima da outra. 70 anos depois, tinha 3 anos de revolta contra os romanos e o general Tito recebeu o comando de César para retomar controle da cidade. Historiadores nos dizem que ele não desejava destruir a cidade e muito menos o templo, mas por causa da resistência, ele foi forçado a queimar a cidade, cumprindo as profecias de Deus. Mais de 1 milhão foram mortos e outros 100.000 foram levados presos, cativos. Deste momento em diante, os judeus foram expulsos de Jerusalém e a terra de Israel. Apesar da desobediência de Israel, o Senhor sempre manteve para si um remanescente, pessoas fiéis. Na verdade, através de Israel, não só veio a lei e os profetas, mas também os apóstolos, que colocaram as colunas da igreja para ambos os judeus e os gentios. Os discípulos de Jesus, chamados cristãos para a primeira vez em Antioquia, foram dispersos em todo o mundo, liderado pelo apóstolo Paulo. Esses servos fiéis do Senhor começaram a construir o reino oculto de Deus nos corações de pessoas, enquanto Roma declinou em seu luxo e decadência. O mover de Deus foi principalmente para o leste, para a Europa, com o chamado Macedônia de Paulo e os subsequentes estabelecimentos de igrejas de grandes cidades como Corinto, Éfeso e também Roma, aqui nessa região chamada Ásia Menor. Esta extraordinária dispersão ou migração dos judeus para a Europa e África do Norte é chamado a diáspora. Os israelitas se estabeleceram nesses novos países e acrescentaram ricamente às sociedades locais, mas eles sempre oravam continuamente para retornar a Jerusalém durante séculos. Uma saudação comum entre os judeus era que
nós vemos no próximo ano em Jerusalém. Pelos próximos 300 anos, Israel permaneceu sob o controle romano e bizantino, até caiu em 636 para os árabes que destruíram o templo judeu e construíram a cúpula da rocha. Em 1099, os cruzados da Europa vieram para capturar a Terra Santa, massacrando a população. Porém, os árabes recapturaram Jerusalém depois de 200 anos e a região tornou-se parte do Império Otomano, inicialmente sob o domínio do sultão Salomão o Magnífico. Em 1917, os britânicos, sob o comando de General Allenby, o general britânico, libertaram Israel dos Otomanos durante a Primeira Guerra Mundial. E sob a Declaração de Balfour, reconheceu os direitos do povo judaico de estabelecer uma terra nacional na Palestina. Contudo, mais tarde, os britânicos quebraram suas promessas e, sob o mandato de Palestina, dividiram a área em duas. Israel, com aproximadamente 1/3 da área prometida, e Jordânia para os árabes. Na primeira metade do século XX, ocorreram grandes ondas de imigração de judeus de volta a Israel e a ascensão do movimento zionista. Esses judeus eram frequentemente sujeitos à violência terrível nas mãos dos árabes locais. A Grã-Bretanha, em uma tentativa de manter a paz e apaziguar os árabes, tragicamente implementou a política do Livro Branco, que limitou a quantidade de devolução dos judeus para 100 mil por ano. Isso contribuiu para os terrores do Holocausto, em que 6 milhões de judeus foram sistematicamente destruídos em câmaras de gás pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. No entanto, em 1948, sob a liderança de David Ben-Gurion, a independência foi oferecida a Israel pelas Nações Unidas. Enquanto os árabes o rejeitaram, os judeus assinou a oferta e tornou-se uma nação, cumprindo assim a profecia de Isaías 66, versículo 8, onde está escrito: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode, ao caso, nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de um só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Aleluia. No dia seguinte, os árabes atacaram. E assim começou a primeira de 4 guerras recentes, iniciada por estados muçulmanos secundantes para destruir Israel. No entanto, em todo estes, a guerra de independência, a guerra do Sinai, a guerra dos 6 dias e a guerra de Yom Kippur, Israel se defendeu contra as forças muito superiores e captivaram novos territórios em cada vez, em que mais tarde eles trocaram por paz com seus inimigos. No entanto, mesmo hoje, a destruição de Israel é declarada na Constituição ou está na agenda de vários estados árabes vizinhos. Agora vamos considerar o presente. Apesar dessas dores de parte, Israel emergiu como uma democracia próspera e bem cuidada. É uma nação desenvolvida com uma infraestrutura, economia, sistema legal de primeiro mundo. Isso é extraordinário, pois a nação tem apenas 65 anos de idade. Em comparação de uma antiga civilização como o Egito, que tem mais de 3.000 anos de idade, ainda permanece economicamente, politicamente
instável. Israel já é no 16º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano Mundial. O país é bem conservado e limpo. Os israelenses se voluntariam para limpar e construir os lugares históricos e ter prazer em colocar pedras nos muros antigos de Jerusalém. Orgulho nacional e fenomenal. Embora muitas riquezas econômicas venham da indústria de alta tecnologia, e a própria terra, agora que está tornando altamente produtivo por meio de uma combinação de técnicas modernas de irrigação, é um fenômeno sobrenatural de aumento de precipitação anual. Em suma, nenhuma outra nação de conquistadores conseguiram desenvolver com sucesso nessa terra. Agora que a terra está nas mãos de Israel, o país está prosperando de novo. Muitos dos vencedores do Prêmio Nobel de Paz foram judeus por realizações em física, química, fisiologia, medicina, literatura e paz. Prêmios Nobéis foram concedidos a mais de 800 individuais no total, dos quais 20% eram judeus, embora os judeus representavam menos de 0,2% da população mundial. Isso me leva a alguns temas importantes que eu gostaria de compartilhar agora com você. Não apenas a história do homem em relação a Israel, mas a história de Deus. Afinal, a história é realmente a história dele.